Agora, senador, só me confirma, o senhor é titular das duas CPIs, da CPI do crime organizado e da CPMI do INSS? O senhor participa de uma? O senhor esclareça, por favor. E já aproveitando, o que o senhor achou daquele episódio ontem? Nós fizemos um programa inteiramente sobre o pão e circo, da reação da bancada do governo Lula, com agressão, inclusive, mostrando ali aquele desespero com as quebras de sigilo do Lulinha, mas também, me parece, com o caso do Credit Sexta, na Bahia, que é o que une o PT, principalmente ali o PT da Bahia, ao Banco Master, por meio do ex-sócio do Daniel Vorcaro, o Augusto Lima. O que o senhor achou daquilo tudo? Vamos lá. Eu participo como titular da CPMI do INSS e da CPI do crime organizado, eu sou suplente, mas Certo. sempre estou participando lá, mesmo como suplente, né? Com relação àquele fato lamentável que nós tivemos ontem, aquela cena, né, foi um quebra-quebra com a quebra do sigilo do Lulinha, fazendo um trocadilho, mas foi isso um pouco que aconteceu. É triste você ver isso, porque nós deveríamos ser exemplos para a sociedade, né? O exemplo tem que vir de cima. Se a sociedade lá fora, Rodrigo, Felipe, que vê esse esgarçamento já das instituições, sem credibilidade, cada vez mais, infelizmente, né, por inércia, por compadrio, você chega às vias de fato ali, autoridades eleitas, como a gente viu naquele momento, num jogo totalmente democrático. Olha, eu participei aqui de todas as CPIs e CPMIs praticamente instaladas. Da pandemia, do 8 de janeiro, das bets, da manipulação de resultados. Eu participei de praticamente todas, né? Tive essa oportunidade, a maioria até como titular. E eu já vi ali, muitas vezes, inclusive nas comissões temáticas também da casa, votação simbólica, e é muito clara a regra. Eu não entendia, mas tinha mão levantada mesmo. Mesmo que tivesse todo deles ali levantado, que era 14 que se diz ali, já era minoria em relação ao painel que conta. Eles não estavam 31. ali. Exatamente, eles não estavam ali. E era para estar, a regra é essa, a regra é clara. E o que eles fizeram? Quiseram tomar a primeira satisfação ali, agredindo o presidente Carlos Viana. Eu presenciei, dedo na cara, falando palavras muito pesadas, que eu não vou repetir aqui, e um deputado do PT parte para uma agressão covarde com relação a um colega nosso do Partido Novo, que tentou revidar, nós seguramos ali, tentamos apartar, falei com o Luiz Lima, falei também com o Rogério Corrêa, falei com os outros para ver se a gente segurava. Graças a Deus, depois houve um pedido de desculpa público. E eu espero que esse tipo de coisa não aconteça, porque a gente pode ser adversário, sim. É como no futebol. Eu fui presidente de um clube, do Fortaleza, e a gente precisa ser adversário, faz parte, mas jamais inimigos, né? Porque, afinal, nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Eu acredito nisso. Então, eu acho que ali nós passamos do ponto e eles quiseram tomar a bola e levar a bola para o Davi Alcolumbre, como um menino que não sabe perder, né? E levou a bola para o Davi. Eu espero que o Davi não interfira, quero deixar claro aqui, porque tem, inclusive, pessoas ligadas ao Davi Alcolumbre que foi quebrado o sigilo ontem, assessor, ex-assessor dele. E tem a história do careca do INSS também, que ele decretou o sigilo. Então, ele não, para mim, tinha até que se declarar suspeito no aspecto de não interferir em nada mais de CPI. Aliás, Felipe, nós temos que prorrogar essa CPMI. Primeiro, porque nós temos uma série de convocações que já foram aprovadas de requerimentos anteriores, que estão na fila para vir. Segundo, porque outros documentos não chegaram ainda, como o celular do Vorcaro, né, que foi autorizado pelo ministro André Mendonça, que estava nas mãos do Davi Alcolumbre e que a Polícia Federal está fazendo uma triagem, um filtro das informações específicas da CPMI, do INSS. Então, agora com essas aprovações de ontem, nós vamos precisar de pelo menos mais 2 meses, no mínimo, tá? Para se aprofundar, conseguirmos aprofundar nessas investigações. E eu estou vendo sinais de que Davi Alcolumbre
está tentando empurrar com a barriga para acabar essa CPMI. Por isso que não tem sessão. Na minha visão, é isso. Por isso que ele não está fazendo sessão, não fala de sessão do Congresso, embora tenha precedentes de que uma leitura na reunião do Senado, do próprio plenário do Senado, já CPMIs foram prorrogadas. Então, ele não tem desculpa, não tem como tapar o sol com a peneira, ele tem que prorrogar também essa CPMI do INSS, que está mostrando resultado, êxito perante a população, apesar da blindagem da tropa de choque do Lula, apesar da blindagem de alguns ministros do STF, a gente está conseguindo revelar, né? Está conseguindo prender gente. Você vê que a própria CPMI, jogando luz nessa sombra, nessas trevas, que roubou aposentado, velhinha, pensionista, viúva, deficiente, teve gente presa a partir da CPMI. Então, continuam presos. Peixes graúdos, né, que roubaram dezenas de milhões de reais. Então, se essa CPMI acabar pela metade, aí estão querendo realmente blindar, porque está chegando no andar de cima, como se costuma dizer. Exatamente. O senhor falou aí dos celulares, ainda falta apurar muita coisa, extrair dados. Saiu uma matéria ontem no Valor Econômico, cujo título era Restrição de Toffoli a investigações do Master deixou intactos 111 celulares apreendidos. E agora o André Mendonça está desfazendo essas restrições, porque parece que o Toffoli estava travando, ou seja, o Mendonça estaria destravando as investigações e gerando muita aflição, inclusive na parte aí da cúpula do Congresso Nacional, que contava aparentemente com o Toffoli para manter essa investigação bastante engessada. Agora eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor em relação a uma crítica que foi feita pelo próprio Rogério Correia em meio aos seus pedidos de desculpa, ele que é um parlamentar do PT, que agrediu ali o deputado Luiz Lima. Ele falou que estava faltando naquela lista de requerimentos a figura do Fabiano Zettel, que é o cunhado do Daniel Vorcar, dono do Banco Master, e o Fabiano Zettel foi o maior doador de campanha de Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas. Houve uma blindagem da oposição em relação a esse nome, até porque é um pastor que tem vínculo com a Igreja Lagoinha, como o governo está falando, quer dizer, tem gente que está tirando ele desse bolo aí de quebras de sigilo? Olha, de minha parte, não. Pelo contrário, eu já dei declarações públicas que, para mim, tem que colocar e eu voto a favor. Né? Por que não? Porque essa seletividade, nesse caso, que é uma chave, que eu vejo que tem motivos para ser ouvido, para quebrar sigilo. Por que estão fazendo isso? Agora, o que eu percebo também é que tem outros requerimentos, né, que, por exemplo, você citou o Paulo Boldens. Por que não foi colocado também? Né? Foi blindagem do outro lado? Né? Então, eu acredito que essa CPI está conseguindo furar essa blindagem, né? Com muitos requerimentos ontem do próprio governo Lula, de interesse dele, que pedidos por ele. O caso do Zema, por exemplo, da Zema Financeira, né? Nós aprovamos ontem a quebra de sigilo. Inclusive, já tínhamos aprovado a vinda do Zema por convocação, com o voto do Novo, com o meu voto e o voto do Marcel Van Hatten e os nossos colegas lá. E o Zema quer vir. O Zema disse, olha, cadê? Por que não chegou a hora ainda? Então, eu acredito que é por isso que essa CPMI tem que ter prorrogação, para a gente votar esses requerimentos ainda. Né? Por quê? Eu acho que nesse aspecto, o Rogério Correia está certo em pedir a convocação desse senhor lá de Minas Gerais, né, que tem aí, segundo dados robustos, uma relação com o Vorcar e dinheiro que precisa ser explicado. Agora, senador, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, agradecendo também a disponibilidade, o que o senhor viu de mais interessante, o que mais chamou a sua atenção na investigação propriamente dita do escândalo do INSS? Havia ali uma cúpula, hoje tem notícias sobre delação que atinge o Carlos Lupe, que foi o ministro da Previdência, indicado pelo Lula durante esse governo, acabou afastado em meio a esse escândalo, ele que é do PDT, se achou aí essa figura do careca do INSS, o lobista, que fazia essa intermediação com associações, que tinha várias empresas pelas quais acabava se remunerando integrantes da cúpula do INSS,
que estavam liberando toda essa farra, então, portanto, aí todos os sinais, as suspeitas de pagamento de propina, nos interrogatórios, nos depoimentos, no próprio esquema em si, como está delineado, alguma coisa chamou mais a sua atenção? Olha, primeiro esse modelo de loteamento do governo federal, né? Isso aí ficou muito claro que o PT pegou o INSS e colocou o PDT, né? E porteira fechada, como se fala. E a gente vê, sai um e deixa o Volney Queiroz, né? Que está lá, está no lugar do Lupe, e foi convocado para vir a CPMI já faz mais de 2 meses e não vem. Que era o número 2, era o secretário executivo. Que era o secretário executivo, que foi avisado. E ele teve em outro momento aqui no Senado, mais ou menos no período do escândalo, e eu perguntei a ele isso, ele ficou sem jeito. Né? Eu quero que ele venha de novo, agora na CPMI específica, para a gente poder perguntar mais detalhes, porque ele foi avisado pela CGU, ele recebeu as informações e não tomou as medidas. Né? Então, a gente percebe também que esse escândalo, ele é antigo, ele vem de muito tempo, mas ele, não por coincidência, ele explode assim de forma vertiginosamente, né, em termos de descontos indevidos. E olha que eu não estou nem falando de consignado, que se essa CPMI tiver mais tempo, se o Davi Alcolumbre cumprir o seu dever, né, em relação à casa legislativa que ele comanda, ao funcionamento dela, de investigar, que a gente possa prorrogar para investigar os consignados, Petrolão e Mensalão vão ficar no chinelo, no chinelo, porque isso vai passar da casa dos 100 bilhões, segundo as expectativas nossas aqui, essa fraude. Então, veja, você pegar ali a explosão que houve no governo Lula e não ter uma tomada, você não vê uma tomada de decisão com tantos alertas, né, ali, parece que deixaram o ovo da serpente e foram vendo até onde dava. E você vê ministro da Justiça, por exemplo, do governo Lula, e ontem foi demonstrado pelo brilhante relator independente, o Alfredo Gaspar, o ministro Lewandowski ali, o filho dele, Abreu Lewandowski, da advocacia, recebendo milhares de reais todo mês. E na véspera da operação da Polícia Federal, ele para de receber. Né? Quer dizer, na hora que você mais precisa de advogado, o escritório que era contratado para fazer advocacia de instituições, ao que tudo indica, de fachada, né, que roubavam dinheiro dos aposentados, estava lá o filho do ministro da Justiça, ele como ministro da Justiça, fazendo ali, recebendo dinheiro dessas empresas de associação. Aí você tem muito mais coisas ainda que precisa... A gente vai descobrir muito mais coisas, né, pelo que a gente tem de informações, mas precisamos de dados, precisamos de quebra de sigilo. Ontem, a CPMI acabou para o governo Lula. Tanto é que eles não foram na parte da tarde. Eu fiquei aqui até quase 9 horas da noite, foi quando terminou. E eles não apareceram mais. Ou seja, eles estavam ali o tempo todo para blindar Lulinha companhia, blindar Frei Chico, que nós precisamos também chamar, que era o vice-presidente de uma dessas entidades que roubou aposentados do Brasil. Então, a gente... Sindicato, exatamente, Sindinap. E a gente precisa trazer também. Então, ele acabou para eles. Ontem eles sumiram. Eu nunca tinha visto isso desde o começo da CPMI. Então, assim, vai ser muito interessante os próximos capítulos, mas precisamos fazer pressão de forma ordeira, respeitosa, como tem que ser, ao presidente Davi Alcolumbre, para que ele prorrogue. O deputado Marcel Van Hatten já fez o requerimento com dezenas de assinaturas pedindo a prorrogação, e só o que não falta são argumentos para isso.